Meu marido faleceu e deixou tudo para a amante. Mas o que ele não sabia e o que a amante jamais imaginou é que havia um segredo que podia destruir tudo que ela pensava que possuía. Um segredo fatal. Eu sou Renata e talvez você ache que essa é uma história comum. Talvez você pense que é só mais uma história de traição, vingança e reviravoltas dramáticas. Mas acredite em mim quando digo que nada disso é como parece. Este não é um conto de vingança superficial ou de uma mulher que ficou com raiva e quis se vingar. Não. Este é um relato de algo muito maior, muito mais profundo do que eu jamais poderia imaginar. Antes de seguir, me diga uma coisa. De onde você está assistindo essa história? Quero saber, porque você vai entender mais à frente o quanto essa narrativa, aparentemente distante, tem a ver com qualquer um de nós, em qualquer lugar. Afinal, segredos e surpresas podem estar bem ao nosso lado, escondidos nas sombras daquilo que achamos conhecer. Agora deixe-me te contar o que aconteceu depois que o meu marido, Carlos, faleceu. Carlos e eu éramos casados há mais de 12 anos. Tínhamos uma vida aparentemente perfeita. Aos olhos do mundo, éramos um casal exemplar. Eu era a esposa dedicada, ele, o marido atento. E juntos tínhamos 2 filhos maravilhosos, uma casa confortável e uma vida sem grandes surpresas. Mas a vida gosta de brincar com a gente. E às vezes os maiores segredos estão escondidos atrás das coisas mais simples. Ele sempre foi muito atencioso, um homem que me fazia sentir especial. Mas ao longo dos anos comecei a perceber que ele estava se afastando. Pequenas mudanças no comportamento, olhares vazios, o tempo no trabalho parecia aumentar e nossos momentos íntimos diminuíam. Eu não queria acreditar, mas no fundo sabia que algo estava errado. Mas eu não tinha provas. O homem com quem eu passei mais de uma década parecia um estranho e, ao mesmo tempo, o meu coração se recusava a aceitar o que minha intuição estava gritando. E então a tragédia aconteceu. Carlos faleceu em um acidente repentino. Foi devastador, um momento que eu nunca esperava. Mas, como dizem, a vida não para que possamos digerir as dores que ela nos impõe. A morte dele não apenas arrasou o que restava da minha tranquilidade, mas revelou segredos que ele levou consigo e que, acredite, eu jamais poderia imaginar. Quando a notícia chegou de que ele havia deixado tudo para a amante, o chão se abriu sob meus pés. Eu não podia acreditar. Tudo que eu e ele construímos ao longo dos anos estava nas mãos de outra mulher. Alguém que para mim era uma completa desconhecida. A dor de perder o homem que eu pensava conhecer é insuportável. Mas a dor de saber que ele escolheu dividir seu legado com ela e não comigo foi ainda pior. Eu fui tomada de uma raiva fria, uma raiva que se acumulava dentro de mim, mas que eu não sabia como liberar. Ele não só me traiu emocionalmente, mas também me deixou sem nada. Mas a história não termina aí. A amante, essa mulher que ele escolheu no final, parecia finalmente conquistar o que achava, que sempre desejou: a fortuna, a casa, o poder. Ela achava que a vitória estava completa, que estava no topo, sem nem perceber que todo esse sucesso viria a desmoronar de forma tão repentina quanto o acidente que tirou Carlos de sua vida. E é aqui que entra o segredo fatal. O que ela não sabia, o que ela nunca soube, é que existia uma sócia oculta. Uma sócia oculta que ninguém conhecia. Nem ela, nem eu, nem ninguém. A amante da adiante, ela achava que finalmente poderia viver a vida que sempre quis, mas não sabia que nas sombras algo muito mais poderoso estava prestes a ser revelado. Algo que Carlos havia escondido de todos. Algo que ele não podia imaginar, que ao deixar tudo para ela, iria expô-la ao risco de perder muito mais
do que ela jamais imaginou. Eu fui a última pessoa a saber da verdade. Como esposa, eu deveria ter sido a primeira a conhecer todos os detalhes. Mas não, ele me escondeu. Carlos fez escolhas e, com isso, ele colocou a sua amante no centro de algo muito mais perigoso. Eu passei noites sem dormir, tentando entender como ele pôde fazer isso. Como ele pôde me trair de tantas formas. Mas enquanto eu remoía a dor, eu comecei a perceber algo ainda mais perturbador. Algo que me fazia questionar tudo o que eu sabia sobre ele. Algo que nunca tinha sido mencionado, mas estava ali, bem debaixo dos meus olhos. A amante, tão confiada na sua nova posição, nem sequer imaginava que estava prestes a ser despojada de tudo que acreditava ser seu. E a única pessoa capaz de fazer isso era a sócia oculta. E essa sócia, meu amigo, não era quem todos pensavam. Não era alguém distante, alguém que eu podia ignorar. Não. Ela estava mais próxima do que qualquer um poderia imaginar. Eu sei que isso soa como um grande mistério. E posso entender se você estiver se perguntando quem é essa sócia oculta e, mais importante, como ela pode virar o jogo de forma tão brutal? A resposta, meu amigo, virá em breve. Mas você vai ter que continuar ouvindo para entender por que, às vezes, a maior traição não vem daquilo que esperamos, mas daquilo que nunca imaginamos. Eu sei que você está curioso e eu não te culpo por isso, mas acredite em mim quando digo que o que vem a seguir vai mudar tudo. Você vai descobrir como a amante, tão certa da sua vitória, viu sua vida ser virada de cabeça para baixo, porque nem tudo que brilha é ouro. E a verdadeira batalha, o verdadeiro confronto, estava apenas começando. Eu sei que você está se perguntando, quem é essa sócia oculta? O que Carlos fez para esconder essa parte tão crucial da sua vida? Eu vou te contar. Mas antes, preciso que você entenda uma coisa. Tudo o que eu achei que sabia sobre meu marido, sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, estava prestes a desmoronar. Porque o Carlos que eu conhecia, o homem que eu amava, não era o mesmo que todos conheciam. E o segredo que ele guardou de mim era maior do que qualquer traição. Após o velório, a amante de Carlos, Marta, estava em um estado de êxtase. Ela estava em lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de um alívio disfarçado de dor. Ela havia perdido o amante, sim, mas ao mesmo tempo, ela havia ganho o que sempre sonhou, uma fortuna inesperada. A herança de Carlos não era apenas dinheiro. Ele deixou para ela nossa casa, a mansão onde construímos nossa família, imóveis valiosos, carros de luxo, ações e investimentos que valiam mais do que eu poderia imaginar. Ela parecia estar vivendo um conto de fadas. No entanto, o que ela não sabia, e o que Carlos, em sua completa ingenuidade, nunca previu, era que esse legado não era exatamente o que ela pensava. Fui uma espectadora muda enquanto a amante festejava. O advogado lia as palavras do testamento e eu mal conseguia respirar. O que eu via não parecia real, mas o que mais me doía não era só o fato de Carlos ter deixado tudo para ela. Não, o que me corroía era o fato de que eu, sua esposa, fui completamente ignorada. Carlos não apenas me traiu, mas também me excluiu de sua vida financeira como se eu fosse uma estranha. A verdade é que a cada palavra que o advogado pronunciava, uma parte de mim ia sendo arrastada para um abismo. Eu, que estive ao lado dele por mais de 12 anos, fui reduzida a uma mera espectadora de uma peça que ele encenou sem minha participação. No momento em que a leitura terminou, Marta estava radiante. Ela estava tentando esconder um sorriso de satisfação, mas seus olhos brilhavam de uma maneira que me dava calafrios. Ela havia conseguido tudo o que queria. E eu, a esposa de Carlos, estava sendo deixada para trás, sem nada. Foi uma sensação estranha, uma mistura de raiva e incredulidade. Eu não sabia se deveria me levantar e ir embora ou ficar ali, testemunhando a destruição do que parecia ser a base de tudo o que construímos. Mas havia algo mais naquela situação. Algo que Marta não sabia
E o que Carlos, em sua completa ingenuidade, nunca previu era que esse legado não era exatamente o que ela pensava. Quando todos começaram a sair da sala, uma figura silenciosa permaneceu ali, observando. Era Vera, uma mulher de expressão calma e reservada, com uma postura que emanava uma quietude inquietante. Ela parecia uma funcionária qualquer, uma assistente do escritório de advogados de Carlos, e todos a ignoraram. No entanto, não era o que ela fazia que me chamou a atenção, mas sim o modo como ela olhava para Marta. Vera era diferente. Havia algo nela que me incomodava profundamente. Não sei se foi a forma como ela observava ou o sorriso dissimulado que ela tentou esconder quando Marta começou a celebrar sua vitória, mas algo me dizia que ela sabia mais do que estava deixando transparecer. Não era apenas uma simples assessora jurídica. Ela tinha um papel maior, algo que eu não compreendia na hora, mas que logo ia entender. Depois do testamento, fui para casa sozinha. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava organizar meus pensamentos. A morte de Carlos ainda era um golpe profundo, mas o que mais me chocava era a constatação de que ele me ocultou algo muito maior do que qualquer amante. Ele me escondeu toda uma vida paralela que eu nunca soubera, e Marta agora estava no centro dessa mentira. Mas eu ainda não sabia qual era o meu papel nesse enredo. Estava apenas começando a entender que meu lugar na história não era o de uma vítima desamparada. Havia algo mais em jogo. E foi nessa noite que, enquanto vasculhava os papéis e documentos de Carlos, tentando fazer algum sentido das coisas, encontrei algo que me congelou por completo. Eu estava no escritório de Carlos, o local onde ele passava horas do seu dia mexendo em seus papéis e documentos. Eu sabia que ele guardava seus segredos ali, mas nunca imaginei que encontraria algo tão devastador. Atrás de um painel falso na parede, dentro de uma gaveta secreta, havia um envelope grosso com um selo de Vera. Eu o abri com o coração disparado e, ao ler o conteúdo, percebi que minha vida jamais seria a mesma. O que eu encontrei não era um simples testamento ou um registro qualquer. Era uma carta endereçada a Vera, a tal assessora do testamento. A carta era de Carlos. Ele estava se dirigindo a Vera de forma muito pessoal, algo que eu nunca tinha visto antes. Havia algo estranho nas palavras dele, algo que me fez perceber que ele me ocultou não apenas uma amante, mas uma rede de aliados e relações muito mais poderosas. A carta revelava que Carlos estava envolvido em uma sociedade secreta, uma organização que ele havia alimentado durante anos com o intuito de preservar seu império. E Vera, ao que parecia, não era apenas uma advogada qualquer. Ela estava, de fato, no comando de uma parte da fortuna, um setor que Carlos delegou exclusivamente a ela, muito antes de Marta sequer entrar em cena. Vera era a verdadeira sócia oculta. Ela tinha poder. E o que Marta pensava que era uma herança que ela havia conquistado com a morte de Carlos, na verdade era apenas uma parte de um jogo muito maior. Uma peça de um tabuleiro em que o verdadeiro controle estava nas mãos de Vera, e não da amante. A carta ainda trazia uma menção a uma reunião secreta que eles haviam planejado. Uma reunião que eu agora teria que entender para saber o que estava em jogo. Era como se Carlos tivesse me deixado um mapa, mas em pedaços, para me fazer entender que o destino de Marta não seria tão simples como ela imaginava. Ela era uma jogadora, mas não sabia em que jogo ela estava participando. Eu passei as horas seguintes refletindo sobre a carta. Cada palavra parecia me enredar em uma teia ainda mais complexa. Agora não apenas Carlos me havia traído, mas também Marta. E Vera? Vera era aquele para desatar essa confusão. Eu sabia que de algum jeito precisava encontrar uma maneira de me aproximar dela, descobrir mais sobre essa sociedade secreta e entender qual era o papel de Marta nesse jogo. Eu já havia perdido tanto. Mas havia algo mais que eu precisava descobrir, algo muito maior do que apenas o controle de uma herança, algo que mudaria tudo. E foi nesse momento, naquele escritório silencioso com a carta de Carlos nas minhas mãos, que tudo começou a fazer sentido. Eu estava no meio de um jogo perigoso e Marta ainda não tinha ideia de quem era realmente a verdadeira herdeira de Carlos. O silêncio da casa de Carlos era opressor. Cada cômodo, cada móvel parecia carregar o peso de sua ausência.
e a lembrança de sua morte ainda me assombrava. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Eu já não era mais a mulher que chorava por seu marido. Eu não era mais a esposa traída, humilhada e jogada para escanteio. Eu estava começando a entender que havia algo muito maior em jogo, algo que eu não poderia mais ignorar, e eu não tinha escolha a não ser lutar. Aquela carta que eu havia encontrado no escritório de Carlos mexeu com as estruturas da minha mente. A sociedade secreta, Vera como a sócia oculta e Marta com seu sorriso de vitória. Tudo isso agora parecia fazer parte de um jogo que eu precisava entender. Mas a verdade era que eu não sabia como começar. Como confrontar alguém que sabia tanto? Alguém que jogava esse jogo há muito tempo? Eu não tinha as respostas, mas sabia que precisava descobrir mais. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu não ia mais esperar. Eu não ia mais me esconder atrás da dor e da raiva. Eu ia procurar Vera. Eu sabia onde encontrá-la. Vera não era apenas uma assessora legal. Ela era muito mais do que isso. Ela tinha contatos, uma rede de pessoas poderosas, e eu não tinha a mínima ideia de quão fundo esse buraco poderia ser, mas estava disposta a descer até o fundo se fosse necessário. No dia seguinte, liguei para o escritório de advogados onde Vera trabalhava. Eu tinha informações suficientes para ir atrás dela e sabia que não poderia mais ficar em silêncio. Quando a atendente me disse que Vera estava disponível, meu coração disparou. Era minha chance de confrontá-la. Ao entrar no escritório, Vera me recebeu com um sorriso discreto. Não havia surpresa nem hostilidade. Apenas uma calma perturbadora, como se ela soubesse exatamente o que eu queria e estava pronta para lidar com isso. A frieza nos olhos dela me fez perceber que não estava lidando como uma simples advogada, mas como uma mulher de poder. Alguém que tinha jogado esse jogo antes e sabia o que estava em jogo. "Renata, que bom vê-la", disse ela com uma voz suave. "Como posso ajudá-la?" Eu não perdi tempo. Não tinha mais espaço para rodeios. Sabia que Vera estava envolvida em algo que Carlos me escondia e que ela estava em uma posição de poder que eu não conseguia compreender. Mas eu sabia que ela não era invencível. "Eu sei sobre a sociedade secreta", eu disse, observando sua reação. "Eu sei o que Carlos fez e sei o que você está tentando esconder." Vera manteve o olhar fixo em mim, sem se mover. Ela não parecia surpresa, mas sua expressão não revelou nada. Ela estava jogando um jogo que eu não tinha nem ideia das regras. "Você tem se aprofundado demais, Renata. Há coisas que você não entende. E há coisas que talvez você nunca devesse saber." Eu sabia que tinha tocado em algo sensível, mas também sabia que não podia parar agora. O que você e Carlos estavam planejando? O que você esconde de Marta? E por que eu, como esposa, fui completamente excluída dessa história? Vera se levantou lentamente e se aproximou da janela, observando a vista. Ela parecia estar ponderando suas palavras, como se fosse uma jogadora experiente num tabuleiro de xadrez. Ela sabia que, de alguma forma, minha pergunta estava ameaçando algo muito maior do que eu podia imaginar. Carlos e Marta são peças pequenas nesse jogo, muito pequenas. O que ele fez foi apenas um movimento estratégico. E Marta? Bem, Marta é apenas uma consequência disso tudo. Não se iluda com a ideia de que ela é a verdadeira herdeira. A verdadeira herança de Carlos vai muito além disso. Ele nunca teve intenção de deixar tudo para ela. A verdadeira herdeira está em outro lugar, e você sabe disso. Essas palavras caíram como uma bomba. A verdadeira herdeira? Eu não sabia se estava ouvindo corretamente. O que Vera estava insinuando? O que ela queria dizer com isso? Minha mente estava girando, tentando ajuntar as peças do quebra-cabeça. Eu me sentia como uma marionete, sendo puxada por fios invisíveis sem saber exatamente quem estava no controle. Você é a verdadeira herdeira, Renata. O império de Carlos foi planejado para ser seu, e eu fui designada para garantir que tudo seguisse conforme ele planejou.
Você está no centro disso tudo. E por mais que você queira acreditar que Marta ou qualquer outra tenha ganhado alguma coisa, a verdade é que a vitória sempre foi sua. Eu fiquei paralisada. A cada palavra que Vera falava, eu sentia como se o chão estivesse desmoronando sobre meus pés. A ideia de que eu, a esposa traída, a mulher abandonada, fosse a verdadeira herdeira de todo esse império era algo que eu não podia processar. Carlos não me contou nada disso. Ele me excluiu, me fez viver uma mentira por anos. E agora eu estava sendo empurrada para uma posição de poder que eu nunca pedi, nunca quis. Por que não me contou nada, Vera? Por que Carlos nunca me disse que eu era a verdadeira herdeira? Por que me deixou no escuro, me traindo com Marta, se eu fosse quem ele realmente queria como sucessora? Vera sorriu, mas não de uma maneira amigável. Era um sorriso quase condescendente. Porque ele sabia que você não estava pronta. Ele sabia que você não compreenderia o peso dessa herança. E porque ele temia que você usasse o poder de maneira errada. Ele precisava de Marta, precisava que ela acreditasse que tinha vencido porque ele sabia que isso a manteria ocupada. Você, Renata, sempre foi a escolha de Carlos, mas ele precisava que você fosse mais forte. Agora, você tem o controle, e se decidir aceitar isso, as coisas mudarão para sempre. As palavras de Vera estavam começando a fazer sentido, mas não eram fáceis de engolir. A ideia de que Carlos, o homem com quem eu passei mais de uma década, planejou tudo isso nas sombras e me usou como uma peça estratégica, era devastadora. Eu estava envolvida em algo muito maior do que eu jamais poderia imaginar. E de alguma forma, isso me dava o poder de mudar tudo. Mas também me fazia questionar: eu estava disposta a aceitar esse poder? Vera sabia disso e sabia que eu estava à beira de uma escolha monumental. Mas ela também sabia que o não tinha mais retorno. O confronto estava longe de terminar. E agora, a verdadeira batalha estava prestes a começar. O silêncio da sala parecia quase insuportável, como se o próprio ar estivesse pesando sobre os meus ombros. Eu não sabia se sentia raiva, tristeza ou alívio. Talvez fosse uma mistura de todas as emoções, uma turbulência que eu ainda tentava compreender. Ao olhar para Vera, eu via não apenas uma mulher fria e calculista, mas um reflexo do que Carlos sempre foi. Alguém que jogava com as pessoas, alguém que usava os outros como peças em seu próprio jogo. E eu tinha sido uma dessas peças. A revelação de Vera sobre a verdadeira herdeira de Carlos me abalou de uma maneira que eu nunca esperava. A ideia de que Carlos, meu marido, o homem que eu amava, tivesse planejado tudo nos mínimos detalhes, não apenas com Marta, mas comigo, foi algo que me consumiu. A dor de ser traída, mais uma vez, foi transformada em algo mais profundo. Uma dor existencial, uma dor de quem se viu obrigada a reavaliar toda a sua vida. Mas havia algo mais que me perturbava. O que Vera estava me oferecendo era algo muito maior do que simplesmente herdar uma fortuna ou um império. Ela estava me oferecendo poder. O poder de mudar tudo. O poder de tomar as rédeas da situação e, finalmente, governar o que deveria ser meu por direito. Mas na mesma medida em que ela me oferecia esse controle, eu sentia a verdade batendo forte dentro de mim. Não queria isso. Não assim. Não dessa maneira. Vera continuava me observando com o olhar de quem já sabia que tinha vencido. Ela era habilidosa, uma manipuladora nata, e suas palavras tinham o peso de uma sentença. Mas eu estava começando a entender que minha verdadeira luta não era contra ela, nem contra Marta. A luta era contra mim mesma, contra os meus medos, minhas inseguranças e contra a ideia de que eu precisava ser o que outros haviam planejado para mim. Eu não quero mais esse jogo, disse eu finalmente, minha voz firme, mas cheia de uma tensão que eu não conseguia esconder. Eu não quero o império de Carlos. Eu não quero ser apenas uma peça nesse jogo que ele planejou. Vera parecia surpresa. Não era o que ela esperava ouvir. Ela, com sua mente estratégica, imaginava que eu tomaria o que estava diante de mim sem questionar. Mas ela subestimou algo: minha capacidade de me livrar do que me foi imposto.
Você está cometendo um erro enorme, Renata. Você tem uma chance única de assumir o controle de tudo. Isso não se repete. Carlos sabia disso. Ele confiou em mim para garantir que o império estivesse em boas mãos. E você sabe que é a única pessoa que pode manter isso intacto. Eu respirei fundo. O que Vera dizia tinha uma lógica. De fato, eu poderia assumir tudo. A fortuna, o poder, o controle, mas ao custo de me tornar algo que eu nunca quis ser. Mais uma engrenagem em uma máquina de manipulação. Mais uma pessoa a ser controlada, com um papel predestinado, sem a chance de traçar meu próprio caminho. Era isso que eu queria para mim? Não. O que me foi dado não era um presente, era uma prisão disfarçada. Eu sabia disso agora. E não importava o quanto Vera tentasse me convencer de que eu estava fazendo a escolha errada. Eu estava tomando as rédeas da minha própria vida. Eu não ia deixar que a história de Carlos fosse a minha história. Eu queria escrever a minha própria narrativa. Eu não quero mais esse jogo, disse eu finalmente, minha voz firme, mas cheia de uma tensão que eu não conseguia esconder. Eu não quero o império de Carlos. Eu não quero ser apenas uma peça nesse jogo que ele planejou. Vera parecia surpresa. Não era o que ela esperava ouvir. Ela, com sua mente estratégica, imaginava que eu tomaria o que estava diante de mim sem questionar. Mas ela subestimou algo, minha capacidade de me livrar do que me foi imposto. Você está cometendo um erro enorme, Renata. Você tem uma chance única de assumir o controle de tudo. Isso não se repete. Carlos sabia disso. Ele confiou em mim para garantir que o império estivesse em boas mãos. E você sabe que é a única pessoa que pode manter isso intacto. Eu respirei fundo. O que Vera dizia tinha uma lógica. De fato, eu poderia assumir tudo. A fortuna, o poder, o controle. Mas ao custo de me tornar algo que eu nunca quis ser. Mais uma engrenagem em uma máquina de manipulação. Mais uma pessoa a ser controlada, com um papel predestinado, sem a chance de traçar meu próprio caminho. Era isso que eu queria para mim? Não. O que me foi dado não era um presente. Era uma prisão disfarçada. Eu sabia disso agora. E não importava o quanto Vera tentasse me convencer de que eu estava fazendo a escolha errada. Eu estava tomando as rédeas da minha própria vida. Eu não ia deixar que a história de Carlos fosse a minha história. Eu queria escrever a minha própria narrativa. Eu não preciso disso, Vera. Eu não preciso de Carlos, nem de você, nem de Marta. O que eu preciso é da minha liberdade, disse eu com mais clareza do que jamais imaginei. A liberdade de viver de acordo com as minhas próprias escolhas, de não ser atada a um legado de mentiras e manipulações. Vera não respondeu imediatamente. Ela se levantou e se aproximou da janela, como se estivesse ponderando minhas palavras. O silêncio entre nós era pesado, mas eu sabia que eu tinha chegado a um ponto crucial. Eu poderia ir embora, deixar para trás tudo o que me for oferecido, ou poderia aceitar o poder que estava nas minhas mãos. O que aconteceu a seguir não foi uma decisão simples. Eu não estava deixando apenas uma fortuna para trás. Eu estava deixando um pedaço da minha vida. Mas havia algo dentro de mim que sabia que não valia a pena viver dessa forma. E ao aceitar essa verdade, um peso enorme se levantou dos meus ombros. Eu não queria mais ser uma sombra do que Carlos ou Vera queriam que eu fosse. Eu queria ser eu mesma. Quando finalmente virei para Vera, já sabia o que fazer. Eu vou sair dessa vida, Vera. E você vai ter que lidar com isso. O jogo acabou para mim. Eu vou viver do meu jeito. E não importa o que você faça ou o que Marta tente, nada vai mudar isso. Ela me olhou com um sorriso frio, mas eu não me importava. O que ela pensava de mim agora não tinha mais importância. Eu estava livre. E essa liberdade não estava em apenas abrir mão da herança ou do império de Carlos, mas em me libertar das correntes invisíveis que me prendiam a um passado que nunca foi meu. Não mais. Dei as costas para Vera e saí da sala, sem olhar para trás. A porta se fechou com um estrondo suave, mas dentro de mim algo maior estava se fechando, o capítulo da minha vida que eu passara vivendo como uma esposa traída, uma mulher invisível
que aceitava as escolhas de outros sem questionar. Eu estava decidida. Não havia mais nada que eu precisasse provar para ninguém. Não para a Vera, não para Marta, não para ninguém. Eu havia recuperado o controle, mas o controle que eu queria, não o que os outros haviam planejado para mim. E isso, no fim das contas, era tudo o que eu precisava. No dia seguinte, eu assinei todos os documentos necessários para me afastar de tudo que me conectava a Carlos e a sua fortuna. Eu me desliguei de qualquer envolvimento com a sociedade secreta. E, mais importante, eu comecei a planejar a minha vida sem as amarras do passado que não era meu. Eu não sabia exatamente o que o futuro me reservava, mas sabia que agora estava livre para criar um novo caminho para mim mesma, longe dos jogos de poder e da manipulação. Eu não precisava de mais nada para ser feliz. Eu só precisava de mim mesma. Eu me vi, finalmente, à beira de uma nova vida, não mais sobrecarregada pela dor do passado ou pelas expectativas que os outros impuseram a mim, não mais controlada pelas escolhas de Carlos nem pelas manipulações de Marta ou de Vera. Era eu, Renata, tomando as rédeas da minha vida, e isso por si só era mais valioso do que qualquer fortuna que eu pudesse ter herdado. Olhei para o futuro com uma sensação de renovação. O que seria de mim agora? O que eu faria com minha vida sem as sombras do legado de Carlos me assombrando? As perguntas ainda ecoavam em minha mente, mas, desta vez, não eram perguntas carregadas de medo ou insegurança. Eram perguntas de possibilidades, de novos caminhos a seguir. Eu aprendi uma coisa muito importante ao longo dessa jornada. O poder não está em ter o controle de tudo, nem em possuir riquezas ou influência. O verdadeiro poder está em ser capaz de escolher o próprio caminho. E mais importante ainda, em ser capaz de viver de acordo com os próprios princípios, sem se deixar manipular pelo que os outros esperam de você. Quando Carlos me deixou aquela fortuna, pensei que isso fosse a chave para uma vida melhor, mas logo percebi que não era. O que eu realmente precisava era de liberdade. A liberdade de ser quem eu sou, sem as amarras de um passado que eu não escolhi. A liberdade de tomar minhas próprias decisões, mesmo que elas significassem abrir mão de tudo que me foi dado. Eu sabia que as coisas não seriam fáceis. A sociedade secreta de Carlos ainda existia, e Marta provavelmente não desistiria tão facilmente do que ela achava ser seu. Mas ao escolher minha liberdade, eu tinha algo que nenhuma dessas pessoas tinha: a capacidade de reescrever minha própria história. Olhei para o espelho e vi uma mulher diferente daquela que começou essa jornada. Eu não era mais a esposa traída, nem a mulher que ficava à sombra de um homem que nunca me deu o valor que eu merecia. Eu era Renata, a mulher que decidiu, finalmente, viver para si mesma. A mulher que, ao invés de buscar vingança ou se agarrar a um passado que não a pertencia, escolheu seguir em frente, com coragem, com fé e com a certeza de que podia construir algo novo. Às vezes, as reviravoltas da vida nos empurram para direções que nunca imaginamos. E nem sempre sabemos qual será o custo de fazer uma escolha. Mas, no final, o que realmente importa não é o que perdemos, mas o que escolhemos fazer com o que temos agora. E o que eu tinha agora era a chance de recomeçar, a chance de construir uma nova vida sem as sombras do passado. Eu não precisei da fortuna de Carlos. Eu não precisei de mais ninguém além de mim mesma para entender que o que eu buscava estava dentro de mim. E ao fazer essa escolha, encontrei uma paz que nunca havia sentido antes. Era a paz de saber que, independentemente das dificuldades que o futuro me reservasse, eu havia me libertado das correntes que me prendiam. E você? O que faria se tivesse a chance de reescrever sua própria história? Se você também sente que há algo dentro de você que precisa ser libertado, que talvez a vida tenha te dado mais do que você realmente precisa, ou se você se encontra em uma situação em que é hora de mudar, lembre-se,
A escolha sempre estará em suas mãos. A verdadeira liberdade vem quando tomamos as rédeas da nossa vida, sem medo de perder o que não nos pertence. E essa liberdade que no final nos torna mais fortes. Se você gostou dessa história, se algo nela tocou você, não se esqueça de comentar abaixo. Quero saber o que você pensa, o que aprendeu com a jornada de Renata e o que você faria se estivesse no lugar dela. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para mais histórias inspiradoras, cheias de reviravoltas e lições de vida. E claro, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir uma mensagem como essa. Lembre-se, a sua história está sendo escrita agora. Qual será o próximo capítulo?